Pronto. Estamos já iniciando a nossa aula, a lição 13, as opções que a vida oferece. Esse é o título da nossa lição de hoje. Ela é baseada em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 29. É o trecho final do Sermão da Montanha, certo? Então, a gente vai ver na lição de hoje, nesse trecho que nós vamos estar estudando, né? Mateus 7, 13 a 29, certo? Então, é justamente o final do Sermão da Montanha. Nós vamos ver nessa aula de hoje a questão das duas portas, os dois caminhos, os falsos profetas e, no final, a casa edificada na areia, a casa edificada na rocha, né? Então, nós vamos ver aí, iniciando, que Cristo vai agora apresentar o desafio dessa escolha aos seus seguidores, opções que a vida oferece, né? Diante deles, duas portas se colocavam à disposição, uma levando ao caminho da sujeição a ele e aos seus ensinos, que ele compara à porta estreita, e uma outra, a porta larga, que leva aos devaneios e atrações do mundo. E é isto que esperamos ter conduzido todos os nossos leitores, né? Aqui o comentário da nossa revista, é justamente que vejam, que a gente sinta-se desafiado a ter essas escolhas, né? Nós temos duas opções de caminhos e que a Bíblia nos propõe, né? O ensinamento de Jesus. Eu vou querer que, nesse momento, eu vou pedir para a irmã Idalice abrir seu microfone e ler os versículos 13 e 14. Versículos 13 e 14. Irmã Idalice, capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14. Está me ouvindo? Irmã Idalice? Lourdes, está com a Bíblia aí, Lourdes? Vocês estão escutando, gente? Pronto. Lourdes? Oi. Está com a Bíblia aí, versículos 13 e 14. Capítulo 7, né? Capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14. Só um minutinho. Ok. Treze e 14. É isso? Isso. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ok, nós vemos aí a questão da porta estreita, não é isso? E justamente Jesus Cristo ele utiliza uma linguagem figurada, né, para aqueles que estavam ouvindo as suas palavras. O caminho para o qual ele apontava exigiria de seus seguidores renúncia, santidade, sacrifício. O outro caminho era que ele desejava a todo ser humano, facilidade, descompromisso, vida desvinculada, não é sem qualquer compromisso com Deus. Mas aí nós vemos aqui um comentário, mais uma vez eu vou estar utilizando o livro Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones, que é um livro muito interessante, e ele traz o seguinte, sobre a questão da porta. A primeira coisa que podemos observar é que essa vida é representada por uma senda estreita e apertada, desde os seus primeiros lances. Ela é estreita desde o começo. Não se trata de uma vida que, a princípio, seja regularmente espaçosa, mas que se vai tornando mais e mais estreita à proporção em que o crente por ela avança. A porta da entrada, o próprio caminho pelo qual entramos nessa vida, tudo é estreito. Aí a gente vê
de que algumas coisas fazem com que a porta larga, ela dá mais acesso, né? Faz com que muitas pessoas passem ao mesmo tempo. Mas a porta estreita, ela é individualizada. Ela vai mostrar que vai passar um por um. Demonstra justamente as dificuldades da vida cristã. Então, aí a gente vê que desde o princípio nos é dito quanto a esse caminho de vida, antes de prosseguirmos, que se quisermos caminhar por ali, há certas coisas que teremos de deixar de lado e mesmo ultrapassá-las. Não há espaço para tais coisas. Como a porta é estreita, você não pode levar muita bagagem, porque senão você não passa por essa porta. Então, não há espaço para tais coisas, porque temos de inaugurar a nossa vida cristã passando por uma porta apertada e estreita. Gosto de pensar em uma borboleta giratória, né? Aqui o Martin Lloyd Jones diz em seu livro, como aquelas que há nos ônibus e que só admitem a passagem de uma pessoa de cada vez e não mais. Imagine, né? Justamente a borboleta giratória dos ônibus. Não dá para passar várias pessoas ao mesmo tempo. Apesar de que quando eu era adolescente, né? Meu pai dava o dinheiro da passagem para ir para a escola, e como eu ia com minha irmã, aí a gente fazia o seguinte, a gente ia de ônibus, né? Nós íamos de ônibus, porque o sol estava quente, a gente estava no horário da tarde, então a gente pegava o dinheiro da passagem, ia de ônibus, e na volta, como o sol estava mais frio, a gente voltava a pé. E aí a gente pegava aquele dinheiro da passagem, que era para nós duas, a gente comprava o lanche, né? Mas aí, quando chegava na borboleta, para economizar mais ainda, a gente pagava uma passagem só e passava nós duas na borboleta. Mas era muito apertado. Minha irmã sempre foi mais gordinha, então eu ficava totalmente imprensada nessa borboleta, mas a gente conseguia passar. Eu era mais magrinha e minha irmã um pouco mais cheinha, então a gente conseguia passar. Deixa a sua irmã saber que você está chamando ela de gorda. Não, mas agora ela não está mais, né? Agora ela não está mais gordinha, não, mas no tempo era gordinha, né? E a gente fazia isso para economizar o dinheiro da passagem para o lanche, para comprar um picolé, às vezes para comprar um sorvete, que era assim um luxo naqueles dias, né? Então, isso acontece com a vida cristã, né? A vida cristã. Eu estava conversando agora com a irmã, né, Aldilene, sobre justamente um irmão que ela pediu oração de que estava desistindo do caminho de Deus por conta de muitos sofrimentos, porque Deus não estava mais atendendo as suas orações, tudo isso. Então, são sofrimentos, são dificuldades que nos apresentam na caminhada cristã. Não é uma caminhada fácil. Quem acha de que vai estar querendo entrar por esse caminho e achar que é tudo fácil, não é fácil. Então, aí a gente vê a porta estreita e apertado também o caminho, não é? Que a gente deve estar seguindo por ele. Então, a gente vai agora aos versículos de 15 a 20. Eu gostaria de ver. Sara, tu estás com a Bíblia? Sara? Até estou, mas deixa outra pessoa ler. Certo. E Dalice? É que eu estou ao mesmo tempo fazendo um negócio aqui. Certo. Mas deixa eu ler. Diga o que você quer que eu leia, vá. Deixa eu procurar aqui, no coisa que eu não abri a Bíblia. Eu estou com ela, mas eu não abri. Para outra pessoa que esteja que esteja com a Bíblia já aberta, para a gente adiantar. Mas você disse que era Mateus 7, não foi? Mateus 7. Aí a gente vai ver agora os versículos de 15 a 20. De 15 a 20. Dá para acessar aí? Já. Né? E Dalice está com o microfone aberto. Depois, na sequência, você vai ler o outro versículo, certo? Pronto. De 15 a 20, Sara. Capítulo 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura colher-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja que nesse trecho aqui, do final do Sermão do Desculpa aí, Monte... Não, eu tranquilo. corri para abrir a Bíblia. Certo. Mas aí a gente vê que Jesus fala sobre os falsos profetas. E ele dá uma dica muito importante de como se deve conhecer quem é falso profeta. E que é Sim. olhando os frutos, né? Sim. Observando os frutos, o resultado do trabalho do falso, das pessoas, e aí é observado se ele está dando bons frutos. Ele faz uma comparação até com uma árvore frutífera, né? Uma árvore, Sim. Um espinheiro não pode dar uvas, e não vai nascer figos de uma árvore de abrolhos, certo? Então, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então, pelos seus frutos que são conhecidos. Aí a gente vê aqui, mais adiante, um comentário do mesmo autor, né, do livro Estudos no Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: o falso profeta é um indivíduo que se aproxima de nós, dando-nos a impressão inicial de ser tudo quanto seria desejável em alguém. Ele é gentil, agradável e obsequioso. Parece ser um bom crente e também parece dizer as coisas certas. O seu ensinamento, de modo geral, é bastante equilibrado e ele emprega muitos vocábulos que deveriam ser usados e empregados por qualquer verdadeiro mestre cristão. Ele fala acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo e acerca da cruz. Ele enfatiza o amor de Deus. Ele parece dizer tudo quanto um crente autêntico deveria dizer, né? Então a gente vê que, como, pois, poderíamos descrever esses indivíduos? O que é de errado no ensino deles? Né? E é pelos frutos que a gente deve conhecer. Né? É que Jeremias, capítulo 6, versículo 14, vai dizer que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O profeta falso sempre mostra ser um pregador que muito procura consolar os seus ouvintes. Sempre que alguém o ouve, tem a impressão de que nele não pode haver muita coisa que seja errada. Naturalmente, o profeta falso admite que alguma coisa de errado pode ser percebida em sua pessoa. E aí, essa questão da superficialidade do seu ministério, de que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, está tudo tranquilo, está tudo em paz, mas, no entanto, não está acontecendo isso. Não é? Então, também nós vemos uma outra doutrina que os falsos profetas nunca salientam, é a doutrina do julgamento final e do destino eterno dos perdidos. Porque como ele não vai enfatizar a questão do juízo de Deus e nem a questão do pecado. Então, porque são falhas, ele sabe que ele tem grandes falhas, principalmente no seu caráter, e aí ele não pode estar enfatizando isso no seu ministério, nos seus sermões. O ensino dos falsos profetas não põe em destaque a total pecaminosidade do pecado e a completa incapacidade do ser humano para fazer qualquer coisa em favor da sua própria salvação. Os falsos profetas, com frequência, não acreditam na realidade do pecado e certamente não enfatizam a vil natureza do pecado. Não asseveram que todos os homens são perfeitos, é verdade, mas sugerem que o pecado não é tão sério assim. Então, eles começam por, em seus ensinamentos, relativizarem o
o pecado. Como se, não, você pode vir a Jesus Cristo como você está e continuar do jeito que você está. Né? Que a misericórdia de Deus, a graça de Deus está sobre a sua vida. Não leve tão a sério essa questão da santidade. E, no entanto, o ensinamento de Jesus Cristo é de que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Mas quando nós nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus, seguimos seus ensinamentos, ouvimos sua palavra e seguimos seus ensinamentos, nós percebemos que estamos com o coração voltado naquele momento que nós achamos, temos pecado contra o Senhor, nós temos o sentimento de arrependimento desses pecados. Então, os falsos profetas, tem muitos. Nos nossos dias, nos dias de Jesus já tinham falsos profetas. Você já imagina? E hoje não é diferente. Né? Nós temos vários falsos profetas. O que Jesus está nos ensinando aqui é a árvore improdutiva, né? E Jesus utiliza justamente a linguagem figurada com relação a uma árvore improdutiva ou de frutos ruins, não deve secar, ocupar o seu espaço, ela deve ser cortada. Se você percebe que uma árvore ela não está dando fruto, ou o fruto dela não está sendo bem aproveitado, o que acontece? Você corta essa árvore, porque ela está tomando espaço de uma árvore que poderia ser melhor aproveitada. Então, e como se ele estivesse dizendo, depois de várias argumentações apontando para isso, numa forma de tornar mais enfáticas suas recomendações. Que frutos estamos produzindo? Na obra de Deus, o irmão está sendo conhecido pelos bons frutos que produz. Nós estamos produzindo frutos de arrependimento, frutos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, é uma pergunta que nós fazemos. Então, que possamos ser árvores frutíferas, mas de bons frutos, né? Na sequência, eu vou pedir para a irmã Idalice, né, já ver os versículos 21 a 23. Ai. 21 a 23. Isso. Nem todo o que se diz, nem tudo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pronto. Obrigada, tá, obrigada, irmã Idalice. Veja aí, que parece assim um trecho muito duro do Sermão da Montanha, né? De que Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, a verdade extrema entrará no reino dos céus. Veja de que uma aparência de religiosidade, ela não tem nada a ver com compromisso com o Senhor, não é? Porque Deus julga os nossos corações. Parece uma palavra muito dura, né? E ele diz o seguinte, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, falamos tanta coisa em teu nome, pregamos em praça pública, né? Fizemos tantos milagres, oramos pelas pessoas e as pessoas foram curadas. E, no entanto, Jesus diz, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê Jesus fala isso? Porque a vida aparente, a vida que eles apresentavam publicamente, não condizia com aquilo que eles viviam na verdade, quando estavam sozinhos, quando não eram observados, quando não estavam em público. Isso acontecia muito no tempo de Jesus com os fariseus, né, os saduceus, os escribas, os religiosos, né, da época de Jesus, mas também a gente vê de que isso tem sido uma prática constante também nos nossos dias. Muitas vezes
nós aparentamos uma religiosidade vazia, uma religiosidade de palavras, somente de palavras, não de práticas contundentes do Evangelho de Cristo. Então, aqui na nossa revista tem um comentário dizendo: é impressionante em nossos tempos como Satanás tem se manifestado na vida das pessoas. Recentemente, a mídia nos tem informado que, em nome do Evangelho e mesmo de Cristo, pessoas têm sido conduzidas ao engano pela lábia e pelo engodo de tais líderes. Alegando serem cristãos, deixam-se possuir pela presença do mal e, sob o domínio satânico, levam os seus seguidores à perdição. Perdição completa, pois alguns chegam à morte em ritos diabólicos, conduzidos assim à morte eterna também. Então, a gente vê de que existem muitos líderes que têm levado, com as suas práticas, que não condizem com o Evangelho de Cristo, a muitas pessoas também seguirem a eles. Esse é que, além de a pessoa está vivendo uma vida dupla diante de Deus, e Deus é que conhece os nossos corações, ele está levando muitos também à perdição. Então, Jesus Cristo, ele mostra que nós devemos ter cuidado com isso, porque nem toda pessoa que aparenta uma religiosidade no visual ou nas suas palavras, nem todo ele está realmente fazendo a vontade do Senhor, né? Agora eu vou pedir para a irmã Aldilene ler os versículos 24 a 28, a 29, no caso, certo? 24 a 29. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras... Está ouvindo? Sim. Ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com espeto contra aquela casa. Contra aquela casa. Continue. Que caiu, porque fora edifica sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como impeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade, e não as escribas. Não como os escribas. Isso. Obrigada, Adilene. A gente vê aí, nessa parte aí, que Jesus começa a fazer a distinção. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Veja que não adianta somente ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, todo mundo. Quando a gente chega na casa das pessoas, né, no evangelismo, e quer dizer, você quer ouvir a palavra de Deus? Todo mundo quer ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler um trecho da palavra de Deus para você. Mas muitas vezes é somente escutar a palavra de Deus, ela não é suficiente. Jesus quer que a gente escute essas palavras e que a gente possa estar colocando em prática. E aí ele faz uma comparação. Veja, quem ouve e pratica esses ensinamentos, ele é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Aí você pode pensar, quem em sã consciência constrói uma casa que não seja num fundamento firme, para que essa
habitação ela seja segura, que ela possa abrigar as pessoas que irão morar nela. E, em contrapartida, Jesus também fala, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, quer dizer, tolo, nécio, quem edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda, ou a sua ruína. Veja que Jesus compara aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, e com aquele que ouve as palavras, mas não as põe em prática. Veja, né? Até mesmo em Apocalipse nós vemos, né, quando o anjo estava destinando a cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Sempre dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro de Tiago, ele é categórico, né? A carta de Tiago, a gente vê de que o homem tem que... as obras sem fé é morta, né? A fé sem obras é morta. Então, é preciso que quem ouve a palavra de Deus, ela possa colocar em prática. E aí a gente vê como é que uma pessoa vai fazer uma construção, né, sem ter uma base, né? Quem entende um pouquinho de construção, ou quem acompanhou reforma de casa ou construção, sabe do que eu estou falando, né? De que se alguém vai edificar uma casa, primeiro ela vai fazer uma base para poder começar a construir. Ela não pode simplesmente cavar o chão e começar a botar tijolo em cima de tijolo, fazer as paredes sem qualquer sustentação. Então, assim mesmo é a comparação que Jesus faz com aquele que ouve as suas palavras. Quem põe em prática é sensato, é um homem prudente e ele vai edificar sua casa sobre a rocha. Mas o tolo, o insensato, ele vai edificar a sua casa sobre a areia, o que não é adequado. Então, aí a gente vê que Jesus faz a conclusão desse discurso dele, né, do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus, vai até o final do capítulo 7, e a gente vê de que, ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus não estava jogando palavras ao vento. O ensinamento de Jesus era com autoridade, porque Jesus vivenciava aquilo que ele ensinava. Então, aquilo que ele ensinava condizia com a prática de vida diária de Jesus. Então, é isso que falta na maioria de nós cristãos. É a prática desse cristianismo. Porque de palavras nós temos muito, nós decoramos muitos versículos, já temos aqueles versículos preferidos, né? Que fazem com que a gente dê uma resposta a cada pessoa que venha nos perguntar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, mas a gente precisa adicionar a esse conhecimento da palavra de Deus a prática diária. O que é que Jesus quer que eu faça no meu dia a dia? Como Jesus quer que eu me comporte diante das pessoas? Não com falsidade, não com hipocrisia, mas com um evangelho pleno, um evangelho que produz frutos, né? Não como uma árvore infrutífera ou que apresenta maus frutos, frutos que não são considerados, frutos que não são aproveitados para nada. Então, a gente precisa estar colocando em prática aquilo que Jesus Cristo nos ensina, porque dos ensinamentos de Jesus nós conhecemos, nós sabemos o que Jesus ensinou sobre o amor ao próximo, sobre como nós devemos comportar nos nossos relacionamentos, como devemos nos comportar com relação à nossa família, às nossas relações comerciais e financeiras. A palavra de Deus está cheia de ensinamentos, mas o que precisa, muito mais do que a gente ouvir as palavras de Deus, ouvir belas mensagens, belos sermões proferidos pelos melhores pregadores que nós temos, é colocar esse ensinamento em prática. Não é? Então, a gente vê que essa lição de hoje é a lição que mostra o finalzinho do ensinamento de Jesus no Sermão do Monte.
E é importante que a gente possa estar colocando esses ensinamentos em prática. Agora eu vou abrir para vocês fazerem suas considerações, comentários, tá bem? Quem gostaria de comentar alguma coisa que ainda ficou faltando, complementar aí o nosso estudo de hoje. Lourdes? Eu só quero mesmo reforçar o que você falou, né? Porque muitas vezes as pessoas querem fazer por aparência, né? A própria palavra de Deus diz que o que tu fizeres com a mão direita, que a esquerda não fique sabendo. Hoje em dia nós vemos as pessoas fazendo isso. Tudo que faz, fotografa e futuramente coloca, né, em evidência. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque se a gente está ajudando, se a gente está levando uma palavra, uma ajuda material, seja o que for, que fique entre você e Deus e a pessoa que está recebendo. Então, a gente precisa botar em prática, como você colocou, o que Jesus nos ensinou, para que a gente não copie o que os fariseus faziam, e sim o que Jesus manda que façamos. Ok, Lucas. Ok. Mais alguém gostaria de falar? Fazer um comentário aí desse estudo? Mais alguém? Idalice, Aldilene, Sara? Acompanhando o raciocínio de Lourdes, Sim. Aldilene? Continue. Acho que travou aí. Já começou a travar a internet. É interessante, né? Que no domingo... Eu acho que tem que agilizar, porque é um momento que eu acho que muita gente fica acessando, né? Justamente, Ok, Aldilene ficou travada. E Dalice, tem algo a compartilhar? E Dalice? Não, amada, estou satisfeita com o ensinamento. Está uma bênção. Amém. Sara, tem alguma coisa a acrescentar, a comentar? Olha, não, assim, em relação ao que Lourdes falou, né, eu concordo plenamente, é importante mesmo que cada um de nós que façamos qualquer coisa, né, não importa o que a gente não procure divulgar para se mostrar, né, eu sou bem assim, eu acho que a gente tem que fazer o bem, não importa para quem a gente fazer o bem, mas que a gente fique para nós, né? Tem pessoas que a gente vê, basta dar um abraço, já está lá no Face, no WhatsApp, no Instagram da vida e tal. Eu acho que é muito pertinente, Lourdes, o que você colocou. Eu acho que foi assim, para mim foi uma coisa muito boa, né? Ouvir, e a gente sabe que a palavra de Deus, ela nos ensina todos os dias que façamos o bem, né, sem olhar a quem. Isso mesmo, Sara. Aldilene, pode voltar, Aldilene. Voltou aí sua conexão. voltou, caiu. Sim. Pronto, mas isso que a irmã estava falando, né? Que hoje, assim, a mídia, ela deu uma porta muito aberta às pessoas. E as pessoas, às vezes, não vivem aquilo que está na mídia. Não pratica. Então, assim, o amor de Deus está muito esquecido, porque o que está em evidência hoje é a área digital, você está na mídia, você está com muitos seguidores, mesmo você talvez não esteja nem praticando aquilo que está dizendo, mas o importante é estar na mídia. Entendeu? A gente vê algumas ações até de alguns grupos, né? Eu estou distribuindo cesta básica nessa comunidade, aí tira foto da pessoa, né? Às vezes a pessoa fica tão incomodada, né? Porque está necessitando, na verdade, né? não é? Porque você está passando pelo momento difícil para receber, é muito difícil, você está exposto. Justamente expondo a pessoa, né? E ali, com certeza, as pessoas ficam, né? Expondo pessoas tão humildes, né? Que estão precisando naquele momento, são pessoas simples, e muitas vezes que elas não se apercebem disso também, né? E é preciso que a gente possa estar vivendo um verdadeiro evangelho de Jesus, né? No início do Sermão do Monte, né? Já
lá pelo capítulo 6, né, de que a questão da oração em público, o jejum em público, a questão de ajudar outras pessoas em público, como Lourdes ressaltou, precisa ser entre você e Deus, porque Deus, em secreto, vai te recompensar. Né? Se a gente dá uma voltinha, eu acho que no capítulo 6 a gente vê essas questões da religiosidade, para mostrar que é muito bom, muito religioso, muito, né, praticante do amor, e, no entanto, você está com outra intenção, que a intenção é mostrar uma religiosidade que ela não produz efeitos para a vida eterna. Né? Arisaí, inclusive, né, tá sendo tão comum, né, nós cristãos estarmos copiando, né, as atitudes farisaicas, que nem nos percebemos o que estamos fazendo. Com uma mão você entrega algo, você dá algo a alguém, e com outra mão você tira uma selfie. Então, é muito difícil, sabe? E veja que Jesus não estava no tempo da selfie, mas ele já... Veja como a palavra de Deus é tão atual, né? Essas coisas aconteciam aí há 20 séculos atrás, mas e hoje continua com o reforço da tecnologia, né? E das redes sociais. A gente percebe essas questões. Então, a gente vai finalizar essa aula de hoje. Eu espero que a gente possa ter aproveitado, né? Embora um pouco corrido, né? A gente fez isso está fazendo agora 36 minutos, né? Bem menos do que a semana passada. A gente conseguiu fazer até 1 hora a semana passada, a aula. Foi muito produtiva. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu repassar o conteúdo da nossa lição de hoje, né? E a gente espera que a gente sempre estejamos unidos, né, nessa questão de estudar a palavra do Senhor, para que possamos colocar em prática, porque não adianta somente você ter conhecimento da Bíblia, saber quem é pai de quem, a genealogia de vários personagens da Bíblia, e, no entanto, você não colocar em prática o ensinamento de Jesus. Né? É isso que Jesus, a prioridade deve ser essa. Né? Não sejais somente ouvintes da palavra, como diz Tiago. Né? Estou lembrando agora do versículo da carta de Tiago, mas também praticantes da palavra de Deus. Isso é o mais importante. A prática do evangelho, porque sem a prática, palavras vazias são jogadas ao vento, não surtem efeito. Né? Então, aí a gente vai finalizar a nossa aula de hoje. A gente espera que tenha sido proveitoso para vocês. Né? Eu vou encerrar aqui a